Olá! E aí, tudo bem? Geralmente, quando eu estou tomando um café com algum colega, ele sempre me fala sobre fase de uma carreira profissional. E hoje eu estou trazendo esse tema justamente para você, para que você entenda mais ou menos o caminho que você vai ter que seguir, ou pelo menos para você entender em qual fase você está nesse exato momento. Pode ser? Então, vem comigo, vamos começar agora. Quando a gente fala de carreira profissional, a gente precisa entender que isso é um ato individual. Embora eu preciso de outras pessoas para desenvolver a minha carreira, mas o ato ele é meu. Se eu não quiser, eu não chego a lugar nenhum. Então a minha carreira, na verdade, ela depende exclusivamente de mim. Eu é que tenho que decidir se eu quero ir adiante, se eu quero ser aquilo que eu imaginei para mim e ir atrás para que isso aconteça. Ou seja, então a carreira profissional só depende de mim, tá? Então você é o único responsável pelo seu desenvolvimento. Não tem mais ninguém a não ser você. E é engraçado porque quando a gente fala de carreira profissional, ele é um trajeto que você percorreu ou que ainda esteja percorrendo. E eu tenho certeza que você ainda está nesse caminho para atingir aquilo que você considera sucesso. Entenda uma coisa, sucesso é algo maravilhoso. É quando a gente chega naquele objetivo, naquele sonho que a gente sempre almejou. Então, lembre-se disso. Carreira profissional é um ato individual. Você é o único responsável e ele é um trajeto que você tem que seguir para chegar lá na frente naquilo que você deseja ou considera como sucesso, ok? Então, eu quero que você lembre-se dessa frase aqui, ó, sobre carreira profissional. Nada nessa vida é estático, nada. Tudo está em constante mudança e renovação. E é verdade, depois dessa pandemia, você viu que tudo mudou. Já estava ocorrendo várias mudanças, só que agora elas foram muito mais aceleradas. Então, nós estamos toda hora renovando. E a minha pergunta que eu faço é, você tem medo ou acha isso reconfortante, essa renovação? É muito interessante você refletir sobre isso, porque se você tem medo de mudanças, me desculpe, mas você vai ser retirado do mercado. O mercado quer pessoas dinâmicas, pessoas que estejam toda hora se atualizando, pessoas que estejam toda hora vendo o mundo com outros olhos. A gente não pode ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Eu mesmo digo isso de cadeira. Quando eu me formei lá na década de 80, a nossa visão dentro da nossa carreira era uma. Nós já estamos em 2023 praticamente. E olha como que está o mundo agora. Totalmente diferente do que tinha lá atrás. Nunca imaginei que minha vida poderia estar aqui dentro desse aparelhinho. Nem você. Então, entenda isso. A carreira profissional, ela não é estática. Ela está sempre mudando. Tá ok? E aí, eu considero que a nossa carreira profissional ela tem 4 fases. 4 fases. Ok? 4 fases. Não estou falando do personal trainer, estou falando do profissional no total. É feito por 4 fases. Eu falo isso porque eu já estou praticamente na 4ª fase. É engraçado falar isso. Mas lá atrás, eu ficava imaginando como seria a 2ª, a 3ª, quando eu chegasse na 4ª e agora eu cheguei. Então, me acompanhem nesse raciocínio. Como eu disse para você, nós temos 4 fases de uma carreira profissional. Até os 25 anos é de aprendizagem, até os 34 é desenvolvimento, até os 50 é de reavaliação e dos 65 para frente é um declínio. Então eu vou falar de cada uma delas e você depois vê como que você está, em qual delas você se encontra e o que você precisa fazer para melhorar, para que você possa chegar lá na frente de forma tranquila. Então na fase 1, aprendizagem, é aqui que o profissional entre 18 e 25 anos, ou seja, quando você está saindo da faculdade, né, entrando no mercado de trabalho, seja aí como estagiário, como empregado, é a principal fonte de aprendizado para a vida.
de 18 a 25 anos, é onde você vai aprender um monte de coisa, mas um monte de coisa. Isso tudo vai te ajudar lá na frente. Eu falo isso de cadeira, ok? E é uma grande oportunidade para você conhecer a realidade do trabalho, a cultura, as exigências da organização num todo. É aqui que você começa a ter mais consciência das suas aptidões, seus pontos fortes, seus pontos fracos, das suas reações diante das escolhas concretas sobre o que se deve ou não deve fazer. Só que o salário aqui não é dos melhores. Se você está nessa fase, pode ter certeza que tudo que eu falei é o que está acontecendo. Mas não se preocupe não. O salário seu vai melhorar. Mas para isso, é aqui que você precisa alicerçar a sua carreira. Ok? Tranquilo? Então vamos para a segunda. Na segunda é o que eu chamo de fase de desenvolvimento. Ok? Por que fase de desenvolvimento? Porque aqui você está entre os seus 26 e 34 anos. Você já passou por grandes desafios da carreira. Aquela sensação que aquilo não era para você, que você já quis desistir, mas aí você fala, não, eu vou insistir porque eu fiz uma faculdade, meus pais se esforçaram tanto para eu ser quem eu sou. Enfim, 26 aos 34 é o seu desenvolvimento. É aqui que você vê que aquilo que você já aprendeu, que a gente chama de coisas básicas, essenciais da sua atividade. Ou seja, você já comeu o pão que o diabo amassou, agora você vai começar a melhorar um pouco mais. É aqui que você vai adquirir aquela experiência onde você vai começar a testar as suas teorias, não o que os outros falavam para você. Até então você prestava atenção no que as pessoas falavam, você fazia, repetia. Aqui não. Aqui você começa a testar as suas teorias. É aqui que você começa a aprimorar as suas escolhas e torna-se mais maduro nas suas decisões. É aqui que você começa a falar os seus primeiros nós, entre 26 e 34 anos. Alguns profissionais que eu vejo, depois de aprenderem toda a rotina de trabalho, de sua opção, eles vão se acomodar. É onde a maioria se ferra. Nessa idade aqui, ou você vai ou você vai parar. Então a primeira coisa que eu falo para você é o seguinte, para você obter bons resultados daqui para frente, você tem que estar investindo direto em você, aprendendo novos meios de resolver vários problemas e se destacar aí nas suas atividades. Ou seja, leitura, atualização, curso, palestra, workshop, café com profissionais legais, sabe, tá perto das suas referências. É aqui. Você tem que fazer muito network e tenta não se relacionar apenas com aquelas que estão diretamente relacionados aos seus serviços. Eu falo assim, você tem que estar perto de pessoas de sucesso. Aquelas pessoas que você entende que está parado no tempo, esquece. Foca naqueles que são sucesso. Toda pessoa que faz sucesso, ela deixa rastro. Ok? Então, procura não comparar o que você tem hoje com aqueles que não têm nada. Não. Foca naqueles que têm muito e você tenta chegar lá. É isso que tem que fazer. Ok? Porque chutar gato morto é fácil. Agora, você alcançar aquele que está lá no alto, esse é o grande desafio. E é isso que você tem que fazer. Ok? E então eu entendo que planejamentos e ajustes são essenciais para que você possa alcançar aquilo que você deseja. O salário está melhorando legal, mas ainda está longe daquilo que você considera ideal. Então essa fase de envolvimento é o que eu vejo que a maioria dos colegas hoje encontram. Talvez seja sua realidade hoje. E eu falo de cadeira. É aqui que você realmente define os teus objetivos. É aqui que você fala onde você quer ser o protagonista ou se você quer ser a plateia. É aqui, nessa fase 2, com essa idade. Foi aqui, gente, que eu alavanquei de vez a minha vida. Bom, aí vem a fase 3, a fase da reavaliação. Dos 35 aos 50 anos, né? Você está em vias de atingir o ápice da sua carreira. Cara, com 35 anos, você já se sente, né, bem. E com 50 você está praticamente aonde você queria estar. O salário aqui, ele é condizente com aquilo que você sempre imaginou.
Eu falo para vocês porque assim, uma boa parte dos colegas que eu conheço nessa idade, eles já estão ganhando o suficiente para ter uma família, para poder bancar uma família, e isso é importante. Lógico que varia de estado para estado, de cidade para cidade e assim por diante, mas o salário aqui está lindo. Além de ter muita experiência, conhecimento, ou seja, está em seu período mais gratificante colhendo os frutos que você plantou. Então, isso é maravilhoso, né? Então, eu falo assim, você com essa idade deveria ou estão numa situação muito confortável, porque finalmente vocês já planejaram, ajustaram e realinharam suas carreiras quando foi preciso. Uma coisa é insistir, outra coisa é a gente ir mudando conforme as coisas vão acontecendo. E aqui, ela já tem que ter acontecido na tua vida. Aqui você não pode mais ser um amador, aqui você é um profissional mesmo. Então não tem como você tá ruim aqui. Se tá na hora de fazer uns ajustes. Quanto mais próximo dos 50 anos, melhor você tem que estar na tua vida financeira, social, familiar e tudo mais. Ok? E outra coisa, você está satisfeito com aquilo que você conquistou, né? Você está feliz com aquilo que você faz. E é interessante que é nesse momento que você começa a questionar sobre suas conquistas e sobre o teu futuro. Então veja assim que o conhecimento que você tem aqui, ele é resultante dessa avaliação e leva a você a decisões sobre a continuação ou não da tua carreira. Cada pessoa nessa fase chega a uma solução pessoal que irá orientá-la sobre os próximos passos. Eu vejo assim, com 35 anos eu já estava casado, cara, já tinha uma família e já estava pensando aqui como que eu poderia fazer para oferecer todo o conforto que eles necessitavam. Lógico, isso não é feito só por um, é feito por um casal. Se você não é casado ou não está em vias de, também é o mesmo processo. Você tem que estar pensando naquilo que você considera conforto, bem-estar, saúde e assim vai. Então, é normal você estar toda hora reavaliando a sua carreira. Afinal, você já chegou a alguns resultados que você queria e outros ainda não. Principalmente a parte financeira. Se você está reclamando que você ganha, é sinal que tem alguma coisa errada aí na tua carreira profissional. Ok? E você tem que estar conciliando a tua vida pessoal com a profissional, de forma que tudo tenha um equilíbrio. Se não, volte um passo atrás, reformule, para que você possa chegar muito bem lá com os seus 60 e poucos anos, que é justamente o que a gente chama de fase do declínio, que é entre 51 e 65 anos. Aqui você tem muita experiência, muito conhecimento. Você praticamente é uma autoridade naquilo que você faz. E é obviamente que você começa a desacelerar o ritmo das suas atividades. E você já começa a pensar na tua aposentadoria. A aposentadoria, gente, não é uma coisa ruim. Você não precisa deixar de fazer muitas coisas que você gosta, mas você diminui a sua carga horária. E você tem que começar a pensar, preparar para ela. Porque eu vejo assim, a aposentadoria é quando você vai usufruir daquilo que você guardou, daquilo que você conquistou, daquilo que você adquiriu durante esses anos todos, para você ter uma vida confortável, uma vida digna de quem fez por merecer. Então, se você seguiu o teu plano estratégico, se você mesmo criou para a sua vida profissional, quando você chega aos 65 anos com saúde, dinheiro, objetivos concluídos, parabéns! Caso ainda não tenha conseguido concretizar esse sonho, parte deles, você vai ter que se esforçar muito para chegar lá, para poder desfrutar num todo. E é uma pena, porque hoje eu vejo que muitos colegas, eles não planejaram isso. Eles simplesmente foram deixando acontecer. Eu mesmo sei, e você deve conhecer vários colegas, que já tem mais de 50 anos e não tem nada, nenhum tipo de patrimônio, nenhuma reserva de emergência, não tem nada. Ele simplesmente deixou a carreira dele acontecer. E quem deixa a carreira acontecer, chega nessa fase aqui, infelizmente, não dá para onde ir. Então a minha pergunta é, em qual fase você está da tua vida? Ok?
Você está na fase da aprendizagem, está na fase de desenvolvimento, está na fase de reavaliação, está na fase de declínio? Em qual fase você está? Em todas elas são muito importantes. Quanto mais cedo você planejar, quanto mais cedo você pensar nos teus objetivos e fazer com que eles cheguem de uma maneira, dentro de um prazo razoável, você vai estar bem. Porque assim, se você deixar para frente, o próprio mercado vai fazer com que você corra cada vez mais atrás, e isso às vezes eu tenho visto aí que alguns não conseguem. E é uma pena. Então, meu amigo, entre a aprendizagem até a reavaliação, trabalhe, conquiste o teu espaço, guarde dinheiro, aproveite tua vida, porque quando a gente passa dos 65, as coisas complicam. Tá bom? E para concluir, eu acredito que existem fases, etapas, ciclos, começos, recomeços, processos, e eu acho que eu estou bem no meio de algum deles. É a mesma coisa a vocês. Vocês são únicos responsáveis pela carreira que você quer. Você é o único responsável, mais ninguém. O que eu estou fazendo aqui é ajudá-lo a conquistar. Então, assista quantas vezes você quiser esse vídeo, pense, reflita e siga adiante. Que é isso que faz com que a gente conquiste o que a gente quer. E não esqueça de me seguir aqui, nas mídias sociais, e não esqueça de deixar seus comentários. Um abraço e até a próxima.